E agora vamos trazer mais perspectiva do nosso debate sobre a oficialização do crioulo. Vamos assistir a alguns pontos de vista importantes sobre o tema. Assista. Claro que me favor a oficialização de crioulo. A minha última questão de crioulo é que é uma questão de oficialização ou não, porque o crioulo está a piar na tudo cal e 90% de cada é pessoa crioulo. E por isso o problema está mais de parte de quem que se estuda crioulo. Propostas de escritura, de como escrever crioulo. Aquele que é o problema, aquele é quem tem que tomar conta de técnicos. Porque esta fala, não, é que são cientistas falaram uma coisa, então está falando outra. Na Portugal, nas Açores, está para ver um tipo de português diferente. Madeira está fazendo um tipo de diferente. Mas tem uma gramática que está servindo bem. Me está parecendo uma questão que está. Ninguém que está põe em causa, ou que deve pôr em causa, a oficialização de crioulo. Não, e a minha taxa é aquele um dos melhores para mim. Pode ter língua que sabe. Mas para mim taxa é um dos melhores porque, mano, isso é falar nos língua, não? Porque, repara, muitas vezes não está falando língua, mas é que está completa porque nunca se fala. Mas desde que é aprofundado na realidade, já nunca tem dúvida porque a coisa fica na escondra, não se não fica, aliás, não fica contente. Tudo nós se identificando, tudo nós fazer parte da nossa identidade. Nenhum outro, nós é que um sem aquele outro. E também está parecendo que é correto fazer gosto que está ali de crioulo com português, não? Agora, quem que de competência, que a gente que estuda crioulo, tem que, de facto, apresenta uma alternativa, né? De gramática crioulo, de escrever crioulo, que está servindo. Eu reparo uma coisa, de hoje, tudo alguém que comunica através da internet, a móvel, se escreve em crioulo. Cada um dessa maneira. Mas nós tudo não está compreendendo. Agora, algumas vezes eu ler aquele crioulo que oficialmente, ou melhor, que já propôs, você consegue ler, se você ler, aquele que o amigo está mandando. Então, alguma coisa está ali que está muito direito, mas está parecendo meio necessário, mas é job, e modo que uma alternativa em que, de facto, não tem uma gramática consensual, sabe escrever crioulo consensual, como o crioulo quer, hoje é uma língua oficial. São diferentes visões sobre este tema complexo. Vamos aproveitar essas opiniões para aprofundar o debate e entender melhor os desafios e benefícios dessa proposta. Retomamos a palavra aos nossos convidados. Portanto, começando então pelo Sr. Eleutério, quais são os benefícios, os desafios práticos de implementação do crioulo como língua oficial? Um dos entrevistados apontou muito bem no domínio da produção de materiais didáticos. Preparar materiais acessíveis que possam apresentar a língua cabo-verdiana à comunidade como um sistema de signos consistente e de igual nível que outros sistemas em vigor em Cabo Verde, designadamente o português, o francês e o inglês. São línguas ensinadas no país, nem todas oficiais, mas respeitadas enquanto sistema de signo. Projetos no sentido de se ter uma equipa multidisciplinar, atenção, a questão linguística não deve ser deixada apenas ao critério dos linguistas, que até porque têm direito de não estar absolutamente de acordo uns com os outros, mas juristas, médicos, de gente que tem entrado em contato comigo, a perguntar sobre as ervas medicinais, como é que são designadas em diferentes ilhas. Esse levantamento é um trabalho multidisciplinar. A recolha dos nomes, a sua catalogação com termos científicos e a explicação dos seus efeitos é algo multidisciplinar, porque pessoas que estudam e que têm acesso aos pigmentos da planta e tudo mais, e que possam esclarecer sobre as suas utilidades e a forma de se apresentar isso linguisticamente é um desafio multidisciplinar. Então, um dos grandes desafios é, realmente, como foi muito bem apresentado, a apresentação de materiais. E não há lugar mais adequado para sistematizar isso que a sala de aulas. Não? Mas num quadro de oficialidade, de projeto de Estado, assumido descomplexadamente, e ainda bem que nós não vimos
um argumento que muitas vezes é apresentado quando se abre este debate ao público em geral, dizendo o crioulo não nos leva a parte alguma. Leva sim. Leva ao lugar mais importante para um ser humano, que é o seu eu. Quem somos? O que temos a dar, como pensamos, como sentimos. É o acesso ao sistema de signos, que é a nossa língua materna, que explica como é que funciona a nossa cabeça. E, portanto, esse acesso ao nosso eu, como é que se pode formar um bom cabo-verdiano, um bom cidadão, está também na gramática da língua cabo-verdiana e que precisa, sim, ser apresentada em versões pedagógicas e em versões didatizadas de acesso aos diferentes níveis de educação, do superior à educação pré-escolar, para que a comunidade possa se beneficiar da melhor forma desse legado histórico que agora é nossa responsabilidade preservar e desenvolver. A senhora Vera? Olha, eu acho que os entrevistados foram muito certeiros nas considerações que eles fizeram. Porquê? Na verdade, um processo de uma língua, né? Até de oficialização de uma língua, é qualquer coisa que também se faz com o tempo. Eles trouxeram uma questão muito importante e que a gente nota, eu sinto também, e acho que sentimos todos um bocadinho, que é a questão da escrita. Escrita etimológica, escrita fonológica. Eu não sou linguista, como eu já disse, eu aprendi a escrever, como a maior parte das pessoas, digamos, da minha geração e até de uma geração, eventualmente uma geração depois de mim, nós aprendemos a escrever em português a escrita etimológica, de onde que, naturalmente, quando a gente vai escrever, a primeira tentação é escrever etimológico. Mas a proposta de oficialização do crioulo seguiu mais a escrita fonológica. Então, aí há pequenos acertos que a gente tem de fazer. Eu, por exemplo, falando da minha experiência, e por acaso eu estava no governo quando foi aprovado o alfabeto crioulo, que o Manuel Veiga era o Ministro da Cultura, eu estava lá como Ministra da Educação, e eu, desde essa altura, por exemplo, eu pus uma reticência em relação, por exemplo, o que eu vou dizer, as pessoas têm de entender, mais uma vez, que não é uma linguista a falar, em relação, eu nunca estive de acordo com a queda do C, nem estive de acordo com a queda do Q. Porquê? Porque eu me habituei sempre a escrever também com eles. Por exemplo, ver cidade escrito com S ou cidade escrito com C. Ninguém me consegue meter, digamos, na minha cabeça que cidade com C não fica muito bem. Mas eu aceito, porque, como eu disse, não estudei, não estou dentro das regras, mas aceito essas propostas que foram feitas por linguistas. Mas, e por isso é que eu disse que as intervenções que os entrevistados fizeram foi muito interessantes e puseram o dedo no âmago, porque efetivamente a gente precisa de tempo para ir interiorizando, digamos, novas formas, novas propostas. Por isso é que, por exemplo, no Facebook, na internet, muita gente escreve etimológico. Muita gente, então, as novas gerações, felizmente elas já escrevem fonológico, mas muita gente escreve etimológico. E isso tem a ver com toda a nossa formação. Por isso é que eu digo que é um processo de tempo também. O tempo vai ajudar muito, vão aparecer gramáticas. Já começaram a aparecer gramáticas desde o tempo do Baltasar Lopes, que fez uma proposta de gramática. A Dulce Duarte chegou a fazer. Depois tivemos o Napoleão Fernandes também, parece que teve uma proposta. Chegamos aqui ao Manuel Veiga. Quer dizer, vão aparecendo propostas que nos vão, efetivamente, vão dando, digamos, o formato que terá de ser, digamos, afinal, o formato mesmo em matéria de gramatical. Porque em matéria de variedades, ou de variedades do crioulo, o normal é ter, efetivamente, uma variedade. Eu falo um crioulo de São Vicente, de Barlavento, se calhar ele fala um crioulo de Sotavento, ou de Santiago,